Olá, bem-vindos ao Sejures Online. Sou a professora Raquel Stasiak e vou te conduzir numa abordagem teórica acerca da Lei Municipal 133 de 1979, Lei do Município do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a forma dos atos oficiais no âmbito da administração pública direta e autárquica do município do Rio de Janeiro. Trata-se de uma norma curtinha, com 12, 13 artigos, o que nos dá a possibilidade aqui de analisarmos artigo por artigo e temos que fazer com carinho, haja vista o ano da lei, né? 1979. Uma legislação bastante antiga, então temos que ter cautela na análise dos dispositivos, tá bem? Então vamos lá? Primeiro ponto, finalidade da Lei Municipal 133 de 1979. Finalidade: dispõe sobre a forma. Dispõe sobre a forma dos atos na administração pública direta e autárquica do município do Rio de Janeiro. É uma lei, portanto, que define regras acerca da forma dos atos oficiais no âmbito da administração pública. Então, vamos ver aqui a classificação dos atos oficiais, vamos ver as autoridades que poderão expedir os atos no âmbito da administração pública, os competentes, as autoridades competentes para a emissão dos atos oficiais, e vamos trabalhar também regras de publicação desses atos oficiais, ok? Vamos ao artigo 1º. Os atos oficiais da administração pública direta e autárquica do município do Rio de Janeiro, observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei Complementar número 3 de 1976. Compreendem? Aqui nós temos um detalhe importante. Esta lei, a Lei Complementar número 3 de 1976, é uma norma muito antiga e ela instituiu a antiga Lei Orgânica do município do Rio de Janeiro. Lei Orgânica esta que já foi revogada. Atualmente nós temos uma lei orgânica no município do Rio de Janeiro em vigor desde 1990, portanto a lei complementar número 3 de 76 não está mais vigorando, já que temos uma nova lei orgânica. Mas essa regra não ficou prejudicada porque ela encontra amparo no novo ordenamento orgânico do município. Então, não tem problema, podemos estudar mesmo assim. E define o artigo 1º. Vamos lá? Os atos oficiais do município compreendem atos normativos e atos não normativos. Já seria uma boa questão de prova os atos administrativos oficiais do município. Podem ter natureza normativa ou não normativa. Os atos normativos, de acordo com o artigo 1º, eles expressam regras de comando geral e possuem atuação, vigência permanente, tá? Então, o conteúdo desse ato administrativo, ele revela uma regra ou regras que serão aplicadas de modo geral no âmbito da administração pública e são regras que terão então atuação permanente até que um outro ato normativo revogue esta norma, tá bem? Então, os atos normativos são aqueles que trazem um comando de atuação geral e permanente. Já os atos não normativos, eles trazem e definem
e individualizam uma situação e têm atuação instantânea. Os atos não normativos, eles são individualizados, tá? Eles são aplicados a uma determinada situação, são individualizados e de atuação instantânea. Por exemplo, uma portaria de nomeação do aprovado em concurso público. É um ato não normativo, ele é individualizado, ele define uma situação para aquele caso, para aquela situação, para aquele indivíduo, o preenchimento do cargo. Um ato de demissão, da mesma forma, uma portaria de demissão, uma portaria de concessão de uma aposentadoria, são atos oficiais de caráter não normativo, porque eles individualizam uma situação, uma questão e são de atuação instantânea. O sujeito é considerado nomeado a partir da publicação do ato. O sujeito é considerado demitido a partir da publicação do ato. Já o ato normativo, ele traduz uma norma, ele explica o conteúdo muitas vezes de uma lei, regulamenta uma lei, e aí os exemplos são o decreto do prefeito, as resoluções dos secretários municipais, porque são atos que trazem um regramento, regras de atuação, de comando geral no âmbito da administração pública. Então não esquece, uma boa pedida para a tua prova. Os atos oficiais no âmbito da administração pública se classificam em normativos e não normativos. Os normativos expressam, instituem regras de comando geral e possuem atuação permanente, ou seja, vão vigorar até que outro ato da mesma natureza modifique aquela situação regulamentada pelo ato normativo. Já o ato não normativo, ele resolve uma questão individualizada, pontual e tem atuação, efeito instantâneo. Exemplo, as portarias de nomeação, de exoneração, demissão e provimentos e vacâncias no âmbito da administração pública, ok? Mais um dispositivo, artigo 2º da nossa lei. Os atos de competência das autoridades municipais, em sua forma privativa, nos termos do artigo 74 da Lei Complementar número 3 de 1976, são, novamente chamo a atenção para a Lei Complementar número 3 de 76, que instituiu a antiga Lei Orgânica do município do Rio de Janeiro. Nós já temos uma nova lei orgânica, mas este assunto está disciplinado na atual lei orgânica, portanto não ficou prejudicado. Vamos ao artigo 2º, pode cair na tua prova. Quais são as competências das autoridades com relação aos atos administrativos? Me ajuda, o prefeito. O prefeito, ele tem competência para editar que ato? O decreto. O decreto municipal, ele é da competência do prefeito. O decreto é um ato administrativo de caráter normativo, porque ele tem o intuito de regulamentar uma lei, né, de definir pormenorizadamente a aplicação de uma lei no âmbito do Poder Executivo. É um ato de comando geral, define, institui regras de aplicação geral. É o clássico exemplo de um ato normativo, o decreto que é editado pelo prefeito. Depois nós temos a resolução, também é um exemplo de um ato administrativo de caráter normativo, e quem pode editar a resolução no âmbito da administração direta e autárquica do município do Rio de Janeiro são os secretários municipais, que são cargos comissionados de natureza política,
subordinados diretamente ao prefeito são ordenadores de despesa e estes secretários municipais, bem como o chefe de gabinete do prefeito, eles têm, de acordo com a lei, autoridade, competência para expedir a resolução. Exemplo de ato administrativo de caráter normativo, com certeza. Na sequência, os subsecretários, bem como titulares de órgãos a nível departamental. Então, os diretores de departamentos no âmbito do município, bem como subsecretários municipais, eles poderão editar portarias. A portaria é o exemplo de um ato de caráter não normativo, né, normalmente usado para definir uma situação, resolver uma situação concreta, específica, individualizada. Exemplo, as portarias de nomeação, exoneração de cargos, é o clássico exemplo de um ato de caráter não normativo e é feito através de uma portaria. Depois temos as ordens de serviço. As ordens de serviço poderão ser expedidas pelos titulares dos órgãos de demais níveis, não do nível departamental, dos níveis mais inferiores no âmbito da administração pública municipal. Já os órgãos de deliberação coletiva poderão expedir as deliberações. Então não esquece, decreto é o prefeito, resolução, secretário municipal e chefe de gabinete, portaria, subsecretários, titulares de órgãos de nível departamental, ordem de serviço, titulares de órgãos de demais níveis e deliberação é emitida por órgãos de deliberação coletiva. Conforme parágrafo único do artigo 2º, os presidentes dos órgãos de deliberação coletiva, quando competentes para a prática de atos administrativos, expedirão portarias, né? Mais uma observação, portanto. Artigo 3º da nossa lei, além dos atos que nós vimos, são de uso comum das autoridades e dos agentes administrativos os seguintes atos. Então, estes poderão ser adotados por outras autoridades no âmbito da administração pública, são de uso comum, né? Poderão ser adotados por autoridades e agentes públicos. Quais seriam os atos? As instruções, as circulares e os de correspondência ordinária, ofícios, memorandos e, como já elencou, circulares e instruções no âmbito da administração pública municipal. Artigo 4º vai falar dos elementos, dos requisitos que deverão ser observados ao se emitir um ato administrativo de caráter normativo. É um artigo importante também. Vamos às características dos atos administrativos normativos. Os atos normativos, a que se refere o artigo 2º desta lei, conterão. Então, quais são os requisitos, o que um ato administrativo normativo deve apresentar? Vamos lá? Espécie do ato, né? Definir se ele é uma resolução, se ele é um decreto, né? Indicar a espécie do ato, a sigla do órgão que está expedindo o ato, quando não se tratar de decreto do prefeito. Numeração, né? Então temos que ter resolução da Secretaria Municipal de Saúde, aí tem que ter a sigla do órgão da Secretaria Municipal de Saúde, número, aí tem que ter numeração, em ordem crescente e ininterrupta, sem renovação anual e a data. Então isso aqui é importante. O ato de caráter normativo, ele deve indicar o tipo de ato,
se é decreto, se é resolução, deve indicar a sigla do órgão que está emitindo o ato, só não precisa quando for o decreto, porque todos sabem que é do prefeito. Numeração, resolução número 003 de 2016. Depois a próxima, resolução número 004 de 2016. Tem que ser em ordem, numeração crescente, ininterrupta e não pode ser renovada durante o ano. Então, durante o exercício, durante o ano, as resoluções, qualquer ato normativo, deve seguir a sequência numérica, sem interrupção, sem renovação anual. Outro detalhe, o ato deve conter ementa, cuja redação conterá explícita e resumidamente o assunto versado no ato. Então, você tem o tipo do ato, a numeração do ato, o órgão que expediu e logo abaixo vem a ementa. É aquele resuminho, poxa, essa resolução dispõe sobre o funcionamento do ponto eletrônico no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. É aquele resumo do que o ato pretende, a finalidade do ato, né? Regulamentar determinada situação, isto é a ementa. Trata-se de um conteúdo bem resumido sobre o assunto versado no ato, além de citar os dispositivos que eventualmente aquele ato está alterando ou revogando quando for o caso, né? Então, já na ementa, o ato deve indicar o assunto principal, né, que ele vai abordar, e também se ele está revogando um ato anterior ou revogando artigos, partes de atos anteriores. Isso é importante também. O que mais o ato normativo deve conter? Preâmbulo. O ato administrativo normativo deve conter o preâmbulo, referindo dispositivos constitucionais, legais ou regulamentares que alicerçam a expedição do ato, bem como ao processo ou documento que lhe deu origem. Então, além da ementa, o ato ainda deve indicar os dispositivos, os artigos de determinadas normas e legislações que dão àquela autoridade que está expedindo o ato a competência para emitir o ato. Isso também é importante. Justificativa, o ato ele deve apresentar uma justificativa da medida a ser adotada através do ato quando julgada necessária. Uma ordem lógica composta de artigos, artigo 1º, artigo 2º, esta é a ordem lógica, né? Artigo 1º, o assunto, artigo 2º, o assunto, artigo 3º, e estes artigos poderão ser subdivididos, quando couber, em incisos indicados por algarismos romanos, inciso 1, inciso 2, inciso 3, sempre indicado por romanos, e os parágrafos, né? E estes em itens, e os itens em alíneas, né? Então, você tem, por exemplo, ó, artigo 1º, aí a ideia é colocar um inciso 1, inciso 2, né? Nossa, aqui eu já pulei para o 3, tá vendo? Ó, inciso 3, tá? E aí você quer colocar parágrafos, parágrafo 1º, assunto, parágrafo 2º, se for só um parágrafo, coloca-se parágrafo único. Esta é a ordem lógica que o item 4 está exigindo. Então, o ato normativo, ele deve apresentar justificativa, se necessário, e já entrar nas suas regras
e estas regras devem ser apresentadas por uma ordem lógica, né? Apresentadas em artigos, numerados, bonitinho, primeiro, segundo, terceiro, e também subdivididos, se necessário, em incisos, representados por números romanos, em parágrafos, tá? E os parágrafos, podem apresentar também itens em alíneas, inclusive em alíneas A, B, C e D, tá? Bom, o texto do ato, ele deve ser redigido com precisão e quando couber em incisos e parágrafos, e estes em itens e os itens em alíneas, né? Então é importante dizer que o ato administrativo normativo, ele deve ser redigido com precisão, apresentando então uma ordem lógica, dividida ali em artigos, os artigos em incisos, pode apresentar parágrafos, dentro dos parágrafos itens e dentro dos itens podemos ter também alíneas, né? O que mais o nosso ato administrativo normativo deve apresentar? Declaração do início de sua vigência. E item 7. Quando possível, a menção específica aos dispositivos que estão sendo revogados ou alterados pelo ato, bem como em qualquer caso a fórmula usual, revogadas as disposições em contrário. Então, da mesma forma que na ementa já colocamos dispositivos que o ato está revogando, novamente ao final do texto, lá no último artigo, se coloca, olha, este ato revoga o artigo 7º, 8º, 9º da resolução número tal, né? E revoga as disposições em contrário. Esta frase colocada, né, entre aspas aqui, é importante se colocar no fechamento já do nosso ato normativo. O fecho com a indicação, aí quando termina o último artigo, Rio de Janeiro, seguida da data da expedição, do numeral ordinal correspondente ao ano de fundação da cidade, quando se tratar de um decreto, aí tem uma especificação, né, do numeral ordinal correspondente ao ano da fundação da cidade, quando se tratar de decreto, e da assinatura. No final, então, o nosso ato está encerrado com a assinatura da autoridade competente pela expedição. Aí temos mais detalhezinhos. A numeração dos artigos e parágrafos será ordinal abreviada até o 9º e a seguir cardinal. Então, primeiro, né, artigo primeiro, né? Vamos colocar aqui, ó. Artigo primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Será ordinal. Quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. A partir do 10, do artigo 10, então não é mais ordinal, é cardinal. Artigo 10, 11, 12, 13, 14. Então não esqueçam, a numeração dos artigos e parágrafos será ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, até o 9º. A partir do 9º, a numeração será cardinal. 10, 11, 12, 13, 14 e assim por diante, ok? Parágrafo 2º. Os parágrafos serão indicados pelo sinal. Esse aqui, ó, é o símbolo dos parágrafos, né? Parágrafo 1º, parágrafo 2º, ou pela expressão parágrafo único, quando for o caso. Então, se o artigo tiver um único parágrafo, se escreve por extenso, parágrafo único. Agora, quando for parágrafo 1º, 2º, 3º, então se adota o símbolozinho mais o número 1º, 2º, o número ordinal até o 9, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º,
e depois 10 cardinal, 10, 11, 12, 13, ok? O símbolo junto com o número. Até o nono é ordinal, a partir do nono é cardinal, ok? Parágrafo 3º, o grupamento de artigos constitui a seção. Então, uma seção, o ato normativo, ele tem uma seção. A seção é composta por um grupo de artigos. Várias seções vão compor o capítulo. E os vários capítulos compõem o título. E os vários títulos vão compor o livro. E os vários livros compõem a parte, que poderá ser indicada como parte geral e parte especial, tá bem? Então, os artigos são agrupados em seção. As seções estão dentro de capítulo. Os capítulos estão dentro de um título. E os títulos estão dentro de um livro. E o livro pode ter a parte geral e a parte especial, tá bem? Lembrando que esta lei, número 133, dispõe sobre a forma do ato. Por isso que a gente está lendo e analisando pormenorizadamente. É a forma, como o texto deve ser construído neste documento, né? Então, vimos que a gente precisa de uma ordem lógica. Vamos lá, tem que ter a ementa, né? Tem que ter preâmbulo. Vamos lá do comecinho. Olha lá, o que o nosso ato de caráter normativo tem que apresentar. Primeiro ponto, indicar o tipo de ato. É uma resolução? É um decreto? Se é um decreto, é lógico que é do prefeito. Agora, se é uma resolução, aí tem que colocar a sigla do órgão que está expedindo o ato e depois a numeração. Decreto número 01 de 2016, decreto número 02 de 2016, resolução número 01 de 2016, resolução número 02 de 2016. E esta ordem de numeração tem que ser crescente, contígua, ininterrupta, sem renovação anual. E temos que ter a data do ato também. Depois vem a ementa, o resumo do que será abordado no ato. Depois temos o preâmbulo, que deve referir os artigos, leis e dispositivos legais, constitucionais que dão atribuição àquela autoridade para expedir o ato. Depois, se necessário, colocar uma justificativa para o ato e aí começa o texto. O texto, ele tem que ser preciso, claro, objetivo e respeitar uma ordem lógica, sendo que o texto, portanto, ele deve estar organizado por artigos. Até o 9º são indicados em números ordinais, artigo 1º, artigo 2º. Após o 9º, usamos números cardinais, artigo 10, artigo 11, artigo 12. Os artigos poderão conter incisos, poderão conter, que são indicados em Romanos. Os artigos poderão conter parágrafos. Se for parágrafo único, se escreve por extenso. Se for parágrafo 1º, 2º, 3º, adota-se o símbolozinho do parágrafo, mais os números ordinais até o 9º e a partir do 9º, números cardinais, né? Os parágrafos poderão ter itens e os itens poderão ter alíneas indicadas em letra maiúscula. Tem que ter declaração do início de vigência do ato, tem que mencionar os artigos que o ato está revogando de outras normas e colocar aquela clássica expressão, revogadas as disposições em contrário, o fechamento, Rio de Janeiro, a assinatura da autoridade competente, ok? E assim fechamos a análise dos atos, da forma do texto de um ato de que natureza? Normativo, ok? Até o próximo bloco.
artigo 5º da nossa Lei 133 de 79. Fechou? Tchau, tchau.